Qualquer pessoa que almeja a maturidade deve cultivar a prudência, virtude que permite tomar decisões acertadas e eficazes. A pessoa prudente consegue perceber a realidade, discernir o melhor caminho e escolher os meios adequados para realizá-lo. O Catecismo da Igreja Católica define a prudência como a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Hoje falaremos sobre a arte de tomar boas decisões. Antes, gostaria de te pedir algo muito importante. Siga o podcast na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. Avalie o programa com 5 estrelas e compartilhe este conteúdo com os amigos. É uma atitude simples que pode ajudar muito na continuidade deste projeto. Catolicismo na rotina. A prudência é uma virtude mais ligada à razão prática do que ao saber teórico. A prudência, disse São Tomás de Aquino, é a regra certa da ação. Por isso, é uma virtude que está ligada ao processo de refletir, decidir e agir, e não à mera especulação teórica. Vale ressaltar aqui que o discernimento da prudência visa sempre um bem moral e objetivo, sem o qual o exercício dessa virtude ficaria perdido em meio ao relativismo. O discernimento da prudência tem um norte, a verdade e o bem. A pessoa prudente, portanto, precisa desenvolver um sistema de valores capaz de reconhecer a qualidade moral de um ato concreto, ou seja, saber identificar e seguir fielmente aquilo que é justo e correto. É neste ponto que você deve se questionar: quanto do seu discernimento está pautado por valores genuínos e quanto está encoberto pelo nevoeiro do subjetivismo, do politicamente correto e das ideologias. É preciso querer ser uma pessoa de critério, alguém que adquiriu formação e lucidez suficientes para captar com facilidade o que está certo e o que está errado, não apenas do ponto de vista moral, mas também a partir das implicações práticas de suas escolhas. É por isso que os filósofos clássicos consideravam a prudência como uma virtude moderadora das demais virtudes morais. A prudência ajuda a encontrar a medida das outras virtudes, evitando assim os extremos da insuficiência ou do exagero. O catecismo nos ensina ainda que, graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Vamos refletir um pouco sobre a sabedoria que vem da prudência. Para decidir bem, é preciso entender cada ação que empreendemos. Este conhecimento está ligado aos aspectos técnicos, emocionais e contextuais. Devemos conhecer também a natureza humana, já que os principais desafios da vida estão ligados aos aspectos humanos. Julgar uma ação como apropriada ou inapropriada vem do exercício da prudência e não de um olhar puramente técnico e teórico. Um modelo científico de tomada de decisões só pode funcionar quando o objeto da decisão é de natureza exclusivamente técnica. Na vida prática, os modelos científicos podem estar facilmente
condenados ao fracasso se não levarem em consideração o fator humano. Há quem se baseie apenas em fórmulas e teorias abstratas para garantir o êxito das suas decisões. São vítimas de sua formação racionalista. Um viés cientificista na tomada de decisões pode limitar a nossa eficácia pessoal e corroer a confiança daqueles com quem convivemos. É um modelo mental que vai tropeçar frequentemente nas nuances da natureza humana. Uma escolha prudente compõe-se de 3 etapas distintas. A deliberação, que consiste em obter as informações. O juízo, que consiste em avaliar essas informações. E a decisão, que é escolher entre as soluções alternativas. Trataremos de cada uma dessas 3 etapas. Primeira etapa, deliberação. A deliberação é a reflexão que permite captar as nuances de cada variável que vai fundamentar a ação. Vou dar alguns conselhos práticos que podem te ajudar a deliberar melhor. Analise os dados disponíveis. Convém avaliar a confiabilidade das fontes de informação e distinguir entre as opiniões embasadas e os achismos, entre os dados reais e os falsos. Evite a todo custo as racionalizações. Racionalizar é forçar os dados objetivos, consciente ou inconscientemente, para adaptá-los a noções pré-concebidas. Uma racionalização é um processo psicológico que deforma a realidade até que ela se adapte às paixões e aos interesses do decisor. Quando caímos na armadilha da racionalização, deixamos de procurar soluções para nossos problemas e passamos a procurar problemas que se adaptem às nossas soluções pré-concebidas. Não perca de vista o contexto. Não se deve perder de vista as peculiaridades do ambiente em que você está inserido. Uma decisão pode ser boa em um determinado contexto e um equívoco se adotada em outro. Lembre-se da sua vocação. As ações do dia a dia devem refletir o seu propósito na vida. Na pior das hipóteses, não devem contradizê-lo. A vocação deve orientar e dar sentido aos objetivos, nunca o contrário. Este é um critério fundamental para tomar decisões. Não faz sentido estabelecer objetivos que não estejam relacionados com um propósito maior. A vocação é a maneira pela qual você dará sua contribuição para o bem comum e deve sempre ser o pano de fundo das decisões diárias. Preveja, na medida do possível, as consequências das suas ações. A raiz latina da palavra prudência vem de providência, que significa previsão. A prudência implica simultaneamente perspicácia, que é a visão da realidade tal como se apresenta, e previsão, que é a visão da realidade tal como espera-se que ela seja depois de entrar em ação. Com frequência, as pessoas andam como cegos, sem pensar em nada disso. Todos nós já vivemos situações em que nos faltou a previsão mais elementar. Os resultados são algumas vezes cômicos e outras vezes trágicos. Quanto mais experiência de vida acumulamos, mais capacidade temos de prever as consequências dos nossos atos. Aqui, os cabelos brancos importam. Finalmente, peça conselho. Prudente não é a pessoa que tem resposta para tudo, mas aquela que toma boas decisões. Maturidade
implica conhecer os próprios limites e escolher os familiares, amigos e profissionais especializados capazes de complementar nossas deficiências. Não basta procurar aconselhamento técnico. Com frequência, devemos procurar o conselho de pessoas que nos conheçam e nos queiram bem. Somos livres para aceitar ou rejeitar os conselhos que recebemos. Devemos tomar decisões e responder por elas pessoalmente. A responsabilidade é sempre individual. Segunda etapa: juízo. Julgar é avaliar os prós e os contras. É preciso dedicar o tempo adequado para reunir os dados e embasar da melhor forma possível cada decisão. Estes dados nem sempre serão os mais completos. As condições nem sempre serão as mais adequadas. No entanto, quando a decisão está tomada, devemos agir com assertividade. Ninguém aprende, já disse o guru da gestão Peter Drucker, senão cometendo erros. Quanto melhor é um homem, mais erros comete, porque mais coisas novas tratará de fazer. Quem não cometeu erros não sabe detectá-los e corrigi-los a tempo. Terceira etapa: decisão. Decidir é finalmente escolher entre as alternativas possíveis em um determinado contexto. Decidir é estar determinado a agir. A decisão exige fazer, mesmo sabendo que os resultados não serão garantidos, que os imprevistos irão acontecer e que os planos iniciais serão adaptados ao longo do caminho. O custo do medo e da hesitação é quase sempre maior do que o custo de se adaptar. A prudência requer audácia sem insensatez, esforço sem precipitação. Concluindo, no centro da virtude da prudência encontra-se, portanto, a relação entre o caráter e a capacidade de captar a realidade. Em outras palavras, a relação entre o que somos e o que observamos. A nossa capacidade de entender a realidade e tomar decisões prudentes depende do grau em que desenvolvemos todas as demais virtudes. Entendemos e interpretamos os acontecimentos pela bússola do nosso caráter. Se reforçarmos o nosso caráter, ou seja, se desenvolvermos as nossas virtudes como um todo, melhoraremos a nossa capacidade de entender e interpretar as situações à luz da razão. A consciência define de forma bonita o Catecismo da Igreja Católica. É o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Uma consciência bem formada é, portanto, aquela que formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador.
Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.